Yes, no code. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo tutorial de Bubble aqui na nossa sequência de tutoriais no canal Yes No Code. Meu nome é Caio Calderari e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre estilos, como criar estilos, como utilizar os estilos padrões aqui do Bubble, como modificar esses estilos e fazer a utilização dos estilos nos seus componentes aqui no Bubble. Bom, já estou aqui no Bubble e se você já assistiu os outros vídeos dos tutoriais, né, da playlist de tutoriais desse mini curso gratuito de Bubble que a gente está fazendo aqui no canal Yes No Code, você já viu um pouco sobre estilos. Tem um vídeo sobre estilos também mais geral, assim, né? Onde eu mostrei as abas aqui dos componentes do Bubble e todas as seções aqui do Bubble, né, nos primeiros vídeos da série. E tem o link na descrição desse vídeo aqui para você assistir todos os vídeos tutoriais, desde o zero, assim, do primeiro vídeo iniciante, assim, para quem nunca mexeu em Bubble. Se for o seu caso, vale a pena assistir esse vídeo. Depois que você assistir esse aqui que você está vendo agora, você pode ir aqui na descrição e acessar a playlist de Bubble aqui no canal Yes No Code. Aqui na lateral esquerda, tá vendo aqui meu mouse, ó, tem essa aba Styles, né? Então aqui ficam todos os estilos já pré-configurados que quando você cria um aplicativo no Bubble já vem de forma nativa com esses estilos aqui todos prontos para você utilizar. Logicamente que esses estilos aqui não são os mais interessantes, não são os mais bonitos, né? E você também vai querer deixar a aplicação com a sua cara, né? A sua identidade visual, a identidade da sua marca, né? O seu design. Então, aqui você pode fazer toda a alteração desses estilos que já existem e também criar estilos novos. E vamos dar uma olhada aqui em quais que já tem, né? E como que eles funcionam. Então, se você for ver aqui, tem uma lista, né? Essa lista começa de ordem alfabética, então ela começa aqui pelo alert, né? Que é um elemento de alerta. E geralmente você pode perceber que esse nome está atribuído aos mesmos nomes de elementos que você pode colocar na página. Então, por exemplo, aqui, ó, tem alert, tem button, tem checkbox, date time picker, drop down, file uploader, floating group, várias opções de group, group focus, HTML, ícone, input, link, multiline input, picture uploader, pop-up, radio buttons, repeating groups, search box e várias opções de texto aqui de tamanhos e estilos diferentes. Todos esses itens aqui, se você voltar aqui na aba de design, você vai ver que, né, são os mesmos nomes. Então, texto, botão, ícone, repeating group, input, multiline, checkbox. Então, assim, para cada um desses componentes aqui, já existe uma série de estilos padrões aqui reutilizáveis que você pode associar aos seus componentes. E aí, vou te dar um exemplo prático, e aí a gente já volta aqui para ver mais o que tem aqui na parte de estilos. Vamos pegar aqui, ó. Tá vendo esse button aqui, ó? Se eu clico nele, eu tô com ele selecionado e ele me mostra aqui, ó, que esse cara aqui é o default. O que é o default? É o padrão. É o que sempre quando você criar um novo botão vai estar associado com esse estilo. Mas tem outros, por exemplo, tem esse button primary light. Ele muda o estilo, só que ele não é o default. Então, ele pode ser escolhido, mas não é o que o elemento nasce com esse estilo. Vou mostrar aqui basicamente na prática como que é. Tá vendo que aqui esse botão primary button, ele tem esse estilo verde com textinho branco e tal. O que significa? Quando ele é o default, quando eu venho aqui em button e desenho um novo botão, ó, tá vendo que é esse o estilo que o botão vai ter por padrão? Então, sempre que eu desenhar um botão, na primeira vez que eu desenho ele, o estilo padrão que vai vir é esse estilo aqui. Aí, quando eu clico no elemento, sempre vai ter essa aba aqui, Style, né? E aí tem aqui, ó, tô no canto direito aqui o meu mouse, ó. E aí você pode ver que tá aqui, ó, Primary Button. É o estilo que já nasceu junto com ele. Se eu clicar nesse drop-down aqui, ele vai me mostrar outras opções de estilos para botões. Ele não me mostra todas aquelas opções de estilos que a gente viu na lista, porque ele vai mostrar só os estilos de botão. Então, se a gente vier aqui na lista, ó, você vai ver que tem aqui, ó, button,
Outline Button, Button Primary Button, Button Primary Button Light. Tudo isso são estilos de botões com nomes e estilos diferentes, tá vendo? Configurações diferentes que mudam o estilo do botão. Então, quando eu clico no meu botão e eu venho aqui nesse drop-down, ele vai me mostrar todas as opções que estão lá, ó. Outline, tá vendo? E quando eu seleciono, ele troca o estilo do botão. Uma coisa legal desses estilos é que, assim, esse meu botão tá com esse estilo Secondary Button. E esse aqui tá com Primary Button. Se eu deixar os dois iguais, por exemplo, Secondary Button, eles vão ter o mesmo estilo. Quando eu vier aqui em estilos e ver esse aqui, ó, Secondary Button, eu tenho todas as configurações que fazem com que esse botão apareça dessa forma. Aí, olha só que interessante. Aqui tem o nome do botão, né? Do estilo, na verdade. Nome do estilo, né? Então, assim, ó. É um estilo de botão e o nome é Secondary Button. A gente pode mudar, ó. Exemplo, nome do estilo. E aí, pronto. Ele já vai ter esse nome. Quando a gente voltar aqui, ó. Exemplo, nome do estilo, tá vendo? Então, esse vai ser o nome que vai aparecer. Então, você define aqui. Você pode apagar o estilo, daí vai deletar e vai excluir tudo. Pode deixar uma nota aqui, uma anotação, ó. Lembrar que este estilo é o principal, por exemplo. E aí, você pode deixar essa anotação para você lembrar. Aqui tem esse link, ó. Make this style the default for all new buttons. Ou seja, se você quiser que em vez desse primary button aqui ser o padrão que os botões começam, você pode escolher que seja esse novo aqui, ó. Esse exemplo, nome e estilo. Você clica aqui e ele passou o item de default de cá para cá. Agora, quando eu desenhar um botão novo, olha só, ele já vai vir com esse exemplo, nome do estilo aqui, que é o nome do estilo que a gente criou, por padrão. Então, assim, você altera qual é o estilo padrão. E aí, tem todos os outros. E aí, aqui, você pode clicar Find all elements using this style. Então, encontre todos os elementos utilizando esse estilo. Você clica aqui e ele vai fazer uma busca e ele vai mostrar para você onde tem, quais são os nomes, quais são as páginas onde esse botão está sendo utilizado com esse estilo. Isso é útil para você saber, pô, será que todas as páginas, né, que deveriam ter esse botão com esse estilo estão usando o mesmo estilo? Ou se eu apagar, quais as páginas que vão ser impactadas e vão perder esse estilo? Então, você tem essa ferramenta aqui para te ajudar a fazer uma busca. E note que ela vem daqui de cima. Então, essa busca você pode fazer tanto clicando nesse botão quanto clicando aqui na lupinha em cima. E você pode fazer essa busca em qualquer lugar da sua aplicação e pode usar para outras coisas também. Tem outros filtros, outras opções. Aqui ele só está filtrando por Uses Style. Então, utiliza o estilo e o nome do estilo. Então, é uma outra informação legal aqui que você tem essa opção de busca geral para encontrar as coisas dentro do Bubble. Aqui embaixo ele te dá um preview, né? Uma pré-visualização de como que é o estilo desse botão, como que ele parece, né? Como que é o visual dele. E aqui nessa caixinha na direita é onde você tem todas as configurações. Então vamos ver, por exemplo, aqui, ó. Em Appearance, que é a aparência, você tem qual é a fonte que esse botão utiliza, e aqui você tem uma série de opções de fontes que já estão pré-carregadas no Bubble, mas você também pode instalar fontes customizadas, tá? Tem aqui o tamanho dessa fonte, tem aqui se é bold, se é itálico, se é subscrita, né? Se tem uma linhazinha embaixo, se é alinhado à esquerda, ao centro, à direita, qual que é a cor da fonte, né? Então, eu posso pôr um hexadecimal aqui, ou eu posso também abrir o Date Picker aqui e escolher uma cor, tá vendo? Então, eu posso fazer toda a alteração da parte de fonte, espaçamento. Aqui, ó, tem o espaçamento entre as fontes.
entre os caracteres, line spacing, então se ele vai ficar mais alto, mais baixo. Aqui não está mudando, mas ele altera sim dependendo do tamanho do botão, onde o texto vai ficar posicionado. Word spacing, eu posso dar um espaçamento entre palavras, então se tiver 2 palavras, vai ficar mais distante. Enfim, você pode configurar isso conforme o seu gosto. Background style, como que é o fundo? É uma cor única, é uma cor com gradiente, ou seja, 2 cores. É uma imagem, você pode colocar uma imagem no fundo desse botão. E aí, dependendo da opção que você seleciona, ele vai abrindo novas opções. Então, se é uma cor única, ele vai abrir o Date Picker, posso mudar essa cor. Posso mudar a opacidade também, se é 100%, se é menos, ele vai ficar mais opaco. A cor que você selecionou, tá vendo? Vou deixar como 100 mesmo. Se for gradiente, ele vai perguntar, é linear ou é radial, tá vendo? Então, e aí ele começa no topo, na esquerda, na direita, embaixo ou customizado. Você passa os valores aqui. Aqui você pode setar a cor que ele começa, né? Então, começa com essa cor, depois ele termina com outra cor. Então, você pode fazer toda a customização. Se tiver uma cor intermediária, fica no meio, tá vendo? Se não, você deixa vazio, que ele não coloca nenhuma cor. E aí aqui, então, você seleciona todas as opções de cores. E a imagem, você sobe uma imagem e ele vai colocar a imagem aqui. Você pode puxar até uma imagem dinâmica, se for o caso. Aí tem algumas opções, centralizar, fazer a imagem ficar esticada, repetir verticalmente, horizontalmente. Pode colocar uma cor de fundo, caso a imagem não preencha o botão inteiro. E essas opções aqui também são gerais para outros elementos, tá? Então, aqui no nosso exemplo, a gente está falando sobre botão, mas pode ser que em um grupo também tenha essa opção. Cada uma das opções aqui vai variar de acordo com o tipo de elemento que você tem. Alguns elementos dão umas opções, outros elementos dão outras opções de customização. E algumas características são iguais em todos. Aqui é para você definir a borda. Então, por exemplo, eu quero que tenha borda. Aqui está falando que não quero nenhuma. Eu quero que tenha uma borda sólida, uma borda pontilhada, tracejada, borda dupla. Aí tem outros exemplos aqui, você pode ir testando. Borda para dentro, borda para fora. Você pode escolher todas as opções. Por exemplo, se a gente colocar uma borda sólida, qual que é o tamanho da borda? Aqui eu tenho a espessura da borda. Então, tá vendo? Vou colocar bem grande aqui para vocês verem, tá vendo? Ó, ficou com uma borda de 20, né? Então, você pode definir o tamanho da borda. Aqui ao lado você define a cor dessa borda. E aqui tem o arredondamento do botão. Eu quero que o botão não tenha arredondamento, eu deixo em 0. Se eu quero que tenha arredondamento, eu vou adicionando o arredondamento do botão. Eu não preciso ficar preso a essas opções que aparecem aqui. Eu posso colocar, por exemplo, se eu quiser 100, ele vai arredondar. Se eu quiser esse tipo de botão com o canto todo arredondado, é legal colocar um número bem grande aqui, que aí ele sempre vai garantir que vai estar redondo, né? Independente do tamanho. Bom, basicamente é isso aqui. E se você quiser definir cada borda de maneira independente, eu marco essa caixinha e ele vai me dar todas as opções. Então, por exemplo, borda só na esquerda, borda só na direita, arredondamento só em um canto, arredondamento só em outro canto, tá vendo? Então, eu posso customizar bem, assim, granular, do jeito que eu quiser. Aqui, por exemplo, ele colocou uma borda no topo, tá vendo, ó? Então, eu posso fazer toda essa customização aqui independente. Cada um dos cantos, cada uma das bordas. Se tudo for padronizado, daí não precisa marcar essa opção. Se você quer mostrar uma sombra no texto, então, às vezes você quer deixar o texto mais contrastado, tal, você pode colocar uma sombra embaixo do texto e aí define qual que é a distância que a sombra vai ter do texto horizontalmente, ó, vai caminhando para
para o lado, horizontalmente, e verticalmente também. Ele vai caminhando. Então, você pode definir a distância dessa sombra em relação ao seu texto original. E também você pode definir o quanto que essa sombra ela é mais rígida ou mais suave com esse Blur Radius. Então ele dá uma suavizada. Vou até descer aqui, ó. Passar para o lado, ó, como que fica. Fica um borrãozinho. Então aqui você vai controlando quão suave essa sombra é. E aqui do lado, a cor dessa sombra, né? A cor e a opacidade aqui dessa sombra. A opacidade você consegue também, nesse controlinho aqui também, fazer a modificação. Ou digitando manualmente, tá? E você consegue colocar um Shadow Style também para o botão. A gente está colocando uma sombra aqui. A gente consegue colocar uma sombra no botão. Aí tem duas opções. Alt Set para fora e Inset, uma sombra para dentro, né? Uma sombra interna. Deixa eu só tirar essa borda aqui, ó. Para você ver melhor, tá vendo? Aqui, deixa eu aumentar a opacidade, ó. Ele tá... deixa eu pôr 100. Pra vocês verem, ó. Tá vendo? Ele ficou com uma sombra interna. Dá até uma impressão de profundidade aqui dentro do botão. E Alt Set é uma sombra externa. E aí aqui você consegue modificar horizontalmente. Você consegue modificar verticalmente a distância. Qual que é o blur, né? Qual que é o quanto que vai embaçar e suavizar essa sombra. Quanto que ele vai espalhar, né? A quantidade de sombra que tem. Então você pode configurar tudo isso. Uma dica que eu dou é não exagere nas sombras e muito cuidado, deixe elas muito sutis, porque sombra é algo que se você deixar pesado, assim, carregado, vai dar um aspecto muito negativo no seu aplicativo, um aspecto até amador. E tome cuidado, assim, com a quantidade de estilos que você coloca. Tente fazer coisas mais clean, mais simples, porque senão o aplicativo fica com um aspecto visual muito carregado, cheio de cores e não é tão agradável visualmente, também fica com um aspecto mais amador, tá? Então isso é algo que é uma dica bem importante para você levar em consideração. E veja também se faz sentido usar borda, né? Borda e sombra, né? Às vezes não tem necessidade. Beleza, então aqui a gente viu a parte de aparência, né? Então, a aparência, como eu falei, ela muda. Por exemplo, vamos ver aqui, ó, do alerta, ele já tem, ele tem quase as mesmas opções. Vamos pegar um outro aqui, ó, um grupo. Por exemplo, um grupo, ele já não tem tantas opções. Ele não tem fonte, por exemplo, porque não é no grupo que você seta as fontes, né? Então não faz sentido. No grupo que tem fundo, né? Background Style, que é a mesma coisa que a gente já viu. Cor, gradiente, imagem. As bordas e a sombra. Basicamente é isso que você define num grupo. No grupo Focus também. Praticamente a mesma coisa. Ele tem esse color aqui, porque já está com flat color. Então, né, ele abre aqui. Mesma coisa. Exatamente o mesmo estilo do grupo Focus, HTML. Ele tem bordas, arredondamento, padding, sombra. No ícone cor, fundo, bordas, sombras também. No input ele já tem outras opções. No input ele já tem fonte, placeholder. Então dá para você deixar a cor do placeholder definida. Placeholder é o texto que aparece dentro do campo de input do formulário, quando não tem nada preenchido, aquela mensagem que você geralmente deixa para o usuário para ele saber o que ele tem que preencher naquele campo, sabe? Então é isso, placeholder. Background color, né? Daí as bordas, padding horizontal, né? Isso é legal. A distância, né, que vai ter de padding horizontalmente do formulário, do input, né? Aí aqui tem link, centralizar verticalmente,
Tem essa opção que não tinha nos outros. Tem o padding também. Tem a borda. Então, tem algumas opções que vão mudando de acordo com o tipo de elemento que você está criando. De texto, por exemplo, ó. Tem as opções todas de texto, tag HTML, centralização vertical, padding. Então, cada tipo de componente vai ter algumas opções e é só você ir explorando. Algumas são parecidas, outras são diferentes. Bacana. Aí, o esquema é sempre o mesmo, então você cria os estilos, define qual que é o padrão e você vai dando os nomes aqui e vai criando os estilos. Você pode filtrar aqui, ó, por exemplo, Element Type. Então, eu posso ver só os de botões, só os de textos, só os de imagem, no caso não tem nenhum, de shape, não tem nenhum, alerta. E eu procurar pelo nome também. Deixo aqui em todos e, por exemplo, a gente criou aquele exemplo, né, ó. Aí eu acho ele aqui. Então fica mais fácil também, caso tenha muitos, você fazer uma busca aqui. Aí aqui em cima temos esse botão aqui, ó, Add Style. Então, para criar um novo, eu clico aqui em Add Style, exemplo, estilo, e qual que é o tipo do elemento. Então, aqui que eu seleciono, por exemplo, texto, botão, ícone, o que é o estilo, para que tipo de elemento é o estilo que eu estou criando. Por exemplo, a gente tem mapa aqui, ó. Então, a gente quer criar o estilo para mapa, a gente pode criar, ó. Aí agora, ele está aqui, ó, map, exemplo estilo, não aparecendo nada, né, no preview. E aí, qual que é o tipo aqui, ó? Tem algumas opções, roadmap, híbrido, satélite, são as opções do tipo de mapa. O estilo tem outras opções aqui também. As bordas, os paddings, o shadow, então todas as opções aqui de mapa. Então, sempre que eu quiser adicionar um estilo, é só clicar aqui. Aplicar tema. O Bubble, ele tem alguns temas prontos, tá vendo? Então, você pode já utilizar algum desses temas aqui. E algumas pessoas até que criaram estilos. Pode ser uma forma também, se você não manja muito de design, ou não quer fazer essa parte, você utilizar alguns estilos pré-prontos. Então, tem esse que é o do Bubble, tem esse que é o Bubble Dark, tem o estilo baseado no Bootstrap, Material Design, Dark UI, e tem como buscar também por outros temas aqui, mas aí teria que saber o nome. Acho que aqui só tem esses também que já está mostrando. Aí basicamente você clica aqui, clica em aplicar. Vamos fazer o teste aqui, ó. O que acontece? Ele aplicou, ó. Aí vamos ver aqui como é que ficou os botões. Aqui é o mesmo botão que a gente já tinha criado, né? Tá o exemplo, nome do estilo. Vamos ver. Ó, ele tem mais opções agora de botões, ó. Info button, tem o Invert button, Primary button. Então ele criou vários estilos de botões aqui baseados naquele tema. Mas ele manteve o estilo que eu tinha criado. Então, interessante também dar uma olhada. Aí vamos dar uma olhada agora nesse botão aqui que a gente criou, nas outras opções que tem, ó. Em condicionais, a gente vai ter geralmente algumas opções também que são baseadas no tipo de elemento que você está criando. Então, por exemplo, no de botão, uma das condições que geralmente você vai encontrar é quando esse botão estiver hovered, que é quando alguém passar o mouse em cima. Aí, o que acontece? Ele tem os estilos para essa condição. Lembra que aqui, ó, voltar aqui no estilo, a gente tem essa aba de aparência e essa aba de condições, certo? Dá para colocar essa condição aqui? Dá. Só que perceba que aqui, ó, quando esse botão for hovered, já existe uma condição, tá vendo? Aí fala, ó, propriedade definida no estilo, exemplo, o nome do estilo. Quando eu estou usando estilos aqui, o ideal é que
todas as informações do estilo estejam atribuídas ao estilo e o estilo esteja associado com o botão. Dessa forma, você não precisa fazer nenhuma alteração no item em si. Você sempre faz as alterações aqui. E o legal é que, por exemplo, todos os itens que tiver o mesmo estilo, por exemplo, esses dois aqui, e esse aqui é um terceiro que tem um outro estilo, né? Aí, ó, a gente vem aqui no estilo e troca a cor, por exemplo. Vocês vão ver, deixa eu trocar uma outra cor aqui, mais diferente. Isso, tava azul, agora roxo, certo? Olha só o que acontece. Os dois botões que estavam azul foram alterados com uma troca só. E se esses botões estivessem em outras páginas, a mesma coisa aconteceria com eles. Já esse aqui está selecionado outro estilo, Success Button. Esse estilo aqui não foi alterado, porque eu só mexi nesse exemplo, nome do estilo. E aí, se eu fizer o seguinte, ó, vou duplicar aqui, e eu posso vir aqui remover o estilo, tá vendo? Quando eu removo o estilo, ele aparece as mesmas opções que a gente tem aqui, ó. Só que ele aparece dentro dessa aba aqui do botão, certo? E aqui eu posso alterar a cor também, ó. Posso vir aqui e colocar uma outra cor, certo? Note que quando eu faço isso, a condicional também fica aparecendo aqui, ó. Nessa aba dentro do botão. Por quê? Porque agora o estilo não tem nenhum selecionado. O que ele fez? Pegou todas as informações que estavam aqui dentro no estilo, condicionais, aparências, transições também, que já vou falar, e pegou todas essas informações e falou, não é mais um estilo, pega essas informações e passa para o elemento em si. Qual que é a diferença? Quando você está selecionando um estilo igual esse aqui, tudo que acontecer no estilo vai acontecer nos botões que tem o estilo, como se fosse um link das informações. Isso aqui representa o que está definido aqui. Quando você remove o estilo, ele pega todas as informações e passa para o elemento em si. Então, se você alterar uma cor aqui, por exemplo, essa cor vai ser alterada somente para este botão, porque agora todas as informações passam a ser únicas desse botão. E as condicionais passam a aparecer aqui também. Por quê? Porque elas são condicionais únicas desse botão. Se eu vier aqui agora em estilos e alterar a cor desse meu estilo novamente para azul, note que o meu... deixa eu trocar para uma outra cor que não seja azul. Trocar para verde. Note que, ó, esses dois botões que têm o mesmo estilo continuam linkados e foram atualizados. Porém, esse botão aqui não foi atualizado, porque ele está com um estilo único. Tanto também que se eu mudar a cor nele aqui, os outros não são afetados. Então, assim, a minha recomendação é você trabalhar sempre com estilos. Por quê? Vai ficar mais consistente, então os botões sempre vão ter as mesmas características. Lógico que você pode ter botões com estilos diferentes, mas os que são iguais serem sempre iguais. E se você tiver essa configuração no botão em si, amanhã, se você criar uma cópia desse botão e fizer a alteração da cor, ele só vai alterar nele próprio. E aqui você vai ter que vir, copiar os atributos e fazer na mão, entendeu? E aí, se você tiver 20 páginas e botões diferentes nessas 20 páginas, você vai ter que fazer a mesma coisa. Em todas as páginas, em todos os botões. Se você estiver usando o estilo, você só vai fazer a alteração uma vez aqui e tudo vai ficar igual. Só que todos os botões que não tiver o mesmo estilo, eles não vão ter atualização. Tá vendo? Então, só os botões que têm o mesmo estilo associado. E a mesma coisa acontece com todas as outras características que você fizer. Cor, título, tipo de texto, fonte, espaçamento, condicionais e tudo mais.
Agora vamos dar uma olhada aqui nas condicionais que eu estava falando. Então, essas condicionais, quando você tiver com estilo, você vai ver que aqui vai estar hovered e aqui vai ter a condicional aqui aparecendo. Você pode criar mais de uma condicional, mas por padrão para botões é super comum que tenha essa opção hovered. Se você criar um estilo novo e não tiver, eu vou mostrar para você como que você cria. Eu vou remover essa daqui, ele vai estar vazio, você vai criar nova condição e ele vai perguntar o que você quer fazer, quando? Aí você vai ter algumas opções, ó. Quando esse botão, aí tem umas opções, não for clicável, quando ele for hovered, né, passar o mouse, não for passado o mouse em cima, quando for apertado e quando não estiver apertado. Então, se você quiser, você pode criar condições para cada um desses estilos e ele vai automaticamente mostrar de acordo com o estado que o botão tá. Então, por exemplo, esse isn't clickable, vamos supor que em algum momento você criou um botão desabilitado e quando acontecer alguma coisa na sua aplicação, esse botão vai mudar o estado dele de não clicável para clicável. E aí ele tá com uma cor meio apagado, assim, quando ele não tá clicável. E aí você quer que quando ele não tiver clicável, essa cor você define aqui. E quando ele não tiver mais não clicável, né? Quando ele tiver clicável, você troca a cor. Então você pode fazer toda essa configuração aqui para que tudo isso aconteça. Vou mostrar para vocês o hovered, né? Então, when this button is hovered, quando esse botão estiver hovered, né? Passar o mouse em cima, o que vai acontecer? Aí aqui tem várias opções, ó, de tudo que você pode mudar caso essa condição seja verdadeira. Ah, vai trocar a fonte, vai trocar o tamanho da fonte, vai deixar bold, itálico, sublinhado, vai colocar, mudar o alinhamento do texto, vai mudar a fonte, a cor da fonte, vai mudar espaçamento entre palavras, espaçamento entre linhas, espaçamento entre letras, o fundo, estilo do fundo, a cor do fundo, bordas, todas as bordas, o arredondamento, o texto, a sombra do texto, a sombra do botão. Todas esses atributos, lembra que são os atributos que estão aqui na aba de aparência? Então, quando você fizer uma condição, você pode alterar todos esses estilos. Vamos, por exemplo, colocar aqui, ó, background color, que é o mais comum. Então, assim, agora o botão está com esse rosa. Quando alguém passar o mouse em cima, eu quero que fique azul, por exemplo. Pronto. Então, quando alguém passar o mouse em cima, a cor de fundo será azul. E eu posso fazer outras coisas, por exemplo, tamanho da fonte mudar, aumentar, diminuir, aumentar. Vou deixar para aumentar aqui. E você pode definir tudo que vai mudar quando essa condição for verdadeira e também definir outras condições. Quando esse botão for apertado, eu quero que a cor de fundo seja vermelho. E aí vai. Beleza? Então assim que você vai configurando, eu já vou mostrar já como que isso fica na prática e como que vai funcionar. Mas antes eu vou mostrar aqui essa aba de transições. O que são transições? Transições, elas aparecem de acordo com as configurações que você tem também nos componentes. Para o botão, por exemplo, background style é uma condição que tem como você configurar transição. Por quê? Porque é super comum que você faça essa questão do hover, né? Para aparecer que é um botão quando passa o mouse em cima. Então, ele já sabe disso e ele já tem essa opção background style. E aí, aqui tem a duração em milissegundos. Então, ele está falando aqui que com 200 milissegundos, que é o tempo que essa animação, essa transição vai acontecer, e como que ela vai acontecer. Tem vários estilos aqui. Peraí, que eu cliquei na referência. Aí. Tem vários estilos aqui. Easy, easy in, easy out, easy in out, linear, step start, step end. Isso aqui são tipos de animações e transições. Aí você pode testar qual que você quer. É o jeito que acontece. Começa mais rápido, termina mais devagar.
começa devagar, termina rápido e assim vai. Faz o efeito ter a transição suavidade só no começo e depois não tem mais. Enfim, eu gosto bastante desse easy in out, ou easy também, que ele vai sempre ser bem suave no começo e no final. A duração é 200 milissegundos, é bem rapidinho. Dá para deixar mais, deixar menos. E aqui ele tem outras opções também que eu posso colocar, tá vendo? Mesmos atributos de aparência, eu posso colocar efeitos de transição nesses atributos também, tá? Então aí vai do seu teste, do seu gosto que você quer animar e transicionar. Daí, como eu já fiz essa configuração aqui, né, para o hover e para o pressed, para mudar o fundo, o tamanho da cor, mudar o fundo quando eu apertar, a única forma de ver isso aqui acontecendo é fazendo o preview aqui, ó. A gente clica lá em cima em preview, ele vai abrir no modo de pré-visualização, que a gente vê como se estivesse em tempo real. E a gente vê, ó, tá vendo? A transição acontece, o texto aumenta e o botão troca de cor quando eu passo o mouse em cima. E se eu apertar, é para ele ficar vermelho, olha lá. No pressed, ele fica vermelho. Então, é ali que eu vou fazer todas essas configurações para que o botão fique do jeito que eu quero nas condicionais. E aí, cada um desses elementos tem condições ou não, né? Por exemplo, no alerta não tem. Vamos dar uma olhada aqui, ó, no checkbox tem quando for válido, qual que é a cor, transição não tem. Grupo, por exemplo, não vem com nenhuma condicional nem transição, mas você pode criar as condicionais e os estilos de acordo com aquilo que você precisa, tá vendo? Nem todo componente precisa de condição e nem de estilo. Mas aí você vai configurar aqui dessa forma que eu te mostrei agora. Se você tiver um botão que não está associado a um estilo, né, como eu mostrei, aqui você tem as mesmas opções de incluir as condições, remover as condições da mesma forma, só muda o lugar que você está fazendo. E nesses botões que já tem as condições no estilo, você também pode definir condições aqui, não tem problema nenhum. A única questão é que essa condição que você determinar nesse botão vai ser exclusiva desse botão e essas outras serão em comum para todos os outros botões que tem o estilo. Às vezes faz sentido porque você quer fazer uma condição específica naquele cenário só para esse botão e aí você pode fazê-la por aqui. E as transições também acontecem da mesma forma, tá? Note que também as opções que aparecem vão variar de acordo com o que você tem definido, tá? Então, às vezes você não definiu algum dos itens aqui, daí você vai tentar procurar aqui, não vai achar porque não está definido aqui. E você tem as mesmas opções também de estilização para a página, tá? E aí, uma outra coisa que eu não mostrei é que além de você poder criar os estilos por aqui, né? Entrando na aba de estilos e clicando nesse botão, você também pode clicar no próprio botão e você pode... quando você cria um botão novo, né? Não só um botão, né? Todos os elementos que você pode colocar aqui no visual. Você já vai vir com o padrão, né? Só que aí se você remover, ele vai trazer o modelo para cá, né? Para esse botão. Só que aí dá para você fazer o seguinte também. Se você quiser, você faz a edição desse botão toda por aqui. Então você vai lá, escolhe a fonte, muda o tamanho da fonte, muda a cor, faz toda a customização aqui, do jeitinho que você quer, pode fazer as condicionais também, tudo certinho. E aí você fala, bom, é assim que eu quero que fique, mas eu não quero ter o problema de ter que editar toda vez os botões, então eu vou criar um estilo. Então, o que você faz? Vem aqui em Style e clica aqui, ó, Create a New Style. Automaticamente ele vai te pedir um nome, e ele vai falar qual que é o tipo do elemento, já entendeu que é botão, e vai usar o elemento o estilo do botão F, porque é o nome que estava com esse botão aqui. Aí, ó, o que acontece? Ele já colocou aqui, ó, Style nome, tá vendo?
E ele já passou todas as informações para esse novo estilo, que a gente pode achar ele por aqui, ó, nome. E ele já está todo prontinho aqui. Então, assim, é uma outra forma de criar os estilos também. Às vezes você pode preferir criar assim, porque você já consegue visualizar como está ficando, né? No lugar que você já está aplicando. E aí, depois que você terminou, você cria o estilo por aqui e você determina esse estilo aqui, criando por aqui mesmo. E se você tiver um botão e você quer trocar o estilo por um outro que já existe, é só você vir aqui e clicar e escolher o outro estilo que ele já vai fazer a alteração para você na hora. Uma coisa importante também é que o estilo não seta tamanho, tá? E é legal ter os tamanhos do botão iguais. Então sempre presta atenção. Por exemplo, esse daqui tá com 224 por 51. E esse aqui tá com 196 por 38. Se você quer, por exemplo, que todos os seus botões tenham, sei lá, 45 pixels e 100, logicamente que a largura pode variar por causa do tamanho do texto, né? Então aí você vai ajustar aqui. Mas pelo menos a altura, ó, 45. Aí você vem aqui e digita 45. Peraí, deixa eu selecionar aqui, 45. Esse aqui, 45. E aí você garante que pelo menos eles têm mesma altura, né? Mesmo padrão visual. E aí você tem uma consistência maior entre os seus componentes, né? E aí eles ficam padronizados. Isso é muito importante porque o seu usuário, ele não vai entender se as coisas ficarem mudando toda hora, né? Então é importante que as coisas sejam que são iguais, sejam iguais em todos os lugares, né? O menu, o logo, os botões, o tamanho das fontes, que elas não fiquem mudando, né? E que sejam, por exemplo, o botão que faz as ações de salvar sejam sempre da mesma cor. Botões que realizam ações principais nas páginas sejam da mesma cor, estejam localizados no mesmo lugar. Então, são boas práticas. Na página também é possível adicionar estilos, ó. Não tem nenhum, eu posso clicar aqui em Create a New Style e colocar um estilo para a página. Então vamos supor que essa página aqui, ela tenha o fundo preto, sei lá, ou alguma cor de fundo, algum estilo característico dessa página. E cada página nova que eu criar, não quero ficar, né, também tendo que alterar os estilos manualmente. Então eu posso vir aqui, criei aqui esse style, né, página. Eu venho aqui em Edit Style, ele vai abrir aqui já selecionado. E eu posso selecionar algumas opções, ó. Para a página ele me dá background, por exemplo. Então eu quero uma cor flat, eu quero colocar um preto, por exemplo. Condicional não tem nenhuma e transição também não tem nenhuma. E aí, ó, o fundo da minha página é preto. Se amanhã eu vier aqui criar uma nova página, e aí eu crio, ó, ela vai vir em branco. Só que aí rapidamente, se eu vier aqui selecionar o estilo, pronto. Minha página já está com o estilo que eu já determinei. Então, isso é uma forma mais fácil. E se amanhã eu editar o estilo, trocar, não é mais preto, agora verde, sei lá, só para a gente conseguir visualizar, ó, essa página já está verde e essa também já está verde. Então, fica muito mais fácil a gente fazer a administração dos estilos dessa forma. E aí, uma outra coisa que eu recomendo também você fazer é criar uma página só para estilos. Então, você faz uma página chamada estilos aqui na sua aplicação. Se você quiser, você pode até deixar ela escondida para ninguém acessar. E você vem aqui desenhando, por exemplo, botões, textos. Então, você vem aqui, coloca, por exemplo, o H1, é esse aqui. Aí, depois você vem aqui e coloca um H2. Ó. Deixa eu pegar aqui, ó, H2. E aí você vai colocando todos os estilos de texto, por exemplo. H3. Botões, botão primário. Botão de erro. Enfim, você vai montando aqui todos os botões que você tem. Vai fazendo uma biblioteca aqui com os seus componentes. Daí até amanhã, às vezes, fica mais fácil, porque
se você for, sei lá, você vai criar uma página nova. Aí você fala, poxa, eu vou criar uma página nova aqui. Qual que é o meu estilo de título? Ah, o meu estilo de título tem que vir aqui, tem que fazer um texto aqui. Aí eu venho, escolho o meu estilo de H1 e tal. Mas imagina se você tiver aqui a página estilos, aí você vem, pega esses dois aqui, já dá um Ctrl C, aí você vem e já coloca aqui. Aí pronto, já tem o título e já tem o botão. Outra coisa que você pode fazer, além desses componentes menores assim, separados, para você também, além de ficar mais fácil de copiar, é legal porque você consegue ver aqui todos os seus estilos em conjunto. Será que tá tudo de acordo? O título grande, maior, depois o menor, será que não tá muito diferente um do outro, do tamanho? Será que estão todos com a mesma fonte, com a mesma cor? Será que é isso mesmo? Será que eu preciso de mais um estilo que tá faltando? Você consegue ter uma visão geral, né, dos seus componentes, copiar eles daqui se você quiser, e você pode fazer também alguns templates de página, por exemplo, né? Então, vamos supor, você tem uma página que sempre começa com um título e tem um botão, e aí você precisa fazer um cabeçalho, você agrupa esses dois elementos aqui, chama eles de cabeçalho, e aí, vamos supor, em toda página que você quiser, você pode vir, copiar esse componente, criar uma nova página. Opa, já tem esse nome. Criar uma nova página aqui. Tá criando. A internet tá dando uma oscilada aqui, eu acho. Vamos dar um refresh. Mas basicamente vocês entenderam, né? Enquanto ele vai carregando aí, a gente vai... Vou comentar com você, né, o que dá para você fazer. Beleza, ele já foi aqui, criou a página nova, e aí, ó, eu copiei aquele título e o botão, e eu venho aqui, colo eles, e pronto, tá vendo? Eu já tenho esse componente aqui pronto para começar a trabalhar. Então, isso vai agilizar o seu desenvolvimento, né? Porque você já vai ter estilos prontos, você já vai ter componentes ali pré-prontos para você utilizar, que são padrões. Então, além de você ter consistência, padrão, você ganha tempo e tudo vai ajudar na hora da construção do seu aplicativo. Inclusive, uma dica que eu dou às vezes é você já começar por essa parte de estilo, montar todos os componentes, os estilos dos componentes, tudo antes de começar a estruturar a sua aplicação. Porque aí você vai, em cada etapa da construção do seu aplicativo, tá fazendo uma parte que vai exigir um esforço concentrado naquela parte. Então, quando você está desenvolvendo estruturação de banco de dados, você está focado naquilo. Quando você está fazendo os estilos, está focado naquilo. Quando você está fazendo estruturação das páginas, está focado naquilo. Quando você está fazendo a conexão dos links, né, das páginas, dos bancos de dados, das informações, está focado. E uma outra dica bem importante é sempre planeje o que você vai fazer antes de sair construindo no Bubble, porque se você vai criando as páginas, desenhando os fluxos, criando banco de dados, setando estilo, fazendo tudo isso junto, sem um planejamento prévio, vai ficar muito mais difícil, vai ficar um caos. Isso vai impactar também a qualidade e o resultado final da sua aplicação. Se você está testando, está brincando, está fazendo experimentos, testes, beleza, acho que é tranquilo você fazer isso, é saudável, mas quando você for realmente profissionalmente fazer uma aplicação, vale a pena seguir o passo a passo, fazer várias coisas antes de chegar no editor do Bubble, né? Algumas decisões, definições, estruturação de banco de dados, fluxos de páginas, estilos, quem sabe até já criar os layouts em uma ferramenta de design mesmo, e depois, com tudo isso pronto, vir para a etapa de construção dentro do Bubble
seguindo o que já foi definido, porque senão fica muito difícil a tarefa de fazer tudo na hora que você já está no construtor do Bubble e você já está na etapa de construção. Perfeito? Bom, te convido para você se inscrever aqui no canal, se você ainda não é inscrito, se você está curtindo acompanhar essa jornada de Bubble, esse mini curso. A gente está chegando quase no final aqui desse mini curso completo aqui de introdução do zero. E a gente vai ter mais vídeos avançados em breve, a gente vai ter também vídeos de outras ferramentas de no-code aqui, então para você ficar acompanhando tudo, ter uma progressão aí, uma evolução no seu conhecimento de no-code, você se inscrevendo, você vai conseguir acompanhar e saber sobre as novidades, os próximos vídeos que vão saber, que você vai saber, né, quando forem lançados. E aí, para fazer isso e ficar muito mais fácil, vale a pena se inscrever para você não perder nenhum vídeo. E também te convido para você compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo que tem dúvidas sobre a parte de estilos, quer saber mais sobre essa parte de estilos no Bubble. Acho que vai ser bem útil essa aula que tá valendo, né, quase como um curso completo só de estilos. Ficou bem bacana, bem completa, vale a pena compartilhar. Também deixe o seu like aí se você gostou, se agregou conhecimento, se você aprendeu coisas que você não sabia. E deixe o seu comentário também aí, vou gostar de ler o seu comentário. E lembrar também que tem o link aqui embaixo na descrição do vídeo, tem vários links legais aí das nossas redes sociais. Tem o link da playlist de Bubble, se você ainda não assistiu todos os vídeos, acessa lá, tem vários vídeos aí, mais de 20 vídeos já gravados sobre Bubble do zero, para você aprender realmente todos os detalhes. E também tem o link do Telegram, que você pode entrar lá e receber as informações do canal Yes No Code, quando os vídeos novos vão saindo. É super bacana para você acompanhar. A gente também está com a comunidade no LinkedIn, página no LinkedIn, temos o perfil no Instagram também, então tem bastante conteúdo, bastante canal, tem no Facebook também. Então dá uma acessada aqui nos links na descrição do vídeo para você se conectar com a gente aí, para você poder trocar ideia com outras pessoas, se envolver aí na comunidade No Code também. Beleza, valeu. Vou ficando por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo. Yes, No Code!